Pulso Empreendedor com oferecimento de Be Mind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan. Todos os ouvintes. Você ia falar, Vinícius? Fala aí. Você ia falar tudo bem, Luan? Como tudo certinho, tudo certinho. Como vocês? Você tá? Tudo jóia? Estamos bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos começar essa semana aí fazendo então mais um tema aí super legal que a gente preparou para você ouvinte no Pulso Empreendedor. Começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 89.9 FM Lages, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente. E é o que a gente já quer convidar você para o programa de hoje, para você ser participativo, mandar sua opinião, sua sugestão aqui, seu áudio, sua mensagem também pra gente, porque hoje o tema vai ser construído com vocês, né? A gente tem alguns destaques, dicas e o tema de hoje também. O que a gente vê no Pulso, Vini? Tô com preguiça, não vou falar. Não, tô brincando. Tá todo mundo meio assim, né? Com os olhos baixos. É que hoje a gente vai falar sobre produtividade, né, Mari? Que nos destaques que a gente traz hoje aí, um deles é que o Brasil perde mais posições aí no ranking mundial de produtividade. A gente também traz aí que a inovação pode ser o maior aliado para ganho de produtividade. Como sempre, temos as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E aí o tema, né, Malik, que é a produtividade, que é isso que é algo tão importante e às vezes negligenciado, né, no nosso dia a dia, tanto a nível pessoal, nível corporativo, enfim. O curioso é que a gente pensa tanto em produtividade, mas às vezes não pensa da forma técnica ou no comportamento ou como obter resultado, como obter realmente a produtividade, né? E aí existem várias formas da gente obter o resultado. Uma delas seria trabalhar mais naquela ideia, naquele projeto ou nas atividades que vão conduzir aquele objetivo, mas aí vem a pergunta: trabalhar mais ou ser mais eficaz? Trabalhar de forma mais inteligente, horas de trabalho ou horas produtivas? E aí vem a pergunta: você que está nos ouvindo, você é realmente produtivo? Nosso debate de hoje circula por essas perguntas e você está convidado a participar com Vinícius e eu aí nessa conversa, né? E se você está ouvindo a gente, participa, né, Vini? Claro, a gente até vai provocar isso. Manda pra gente, só fala o WhatsApp da rádio aí. 991700089. Manda pra gente o que você faz para ser mais produtivo, né? Ou manda qual que é a sua dúvida sobre produtividade. Quem mandar aí vai concorrer a um PlayStation 5, não, brincadeira, não. Você prometeu, hein? Cuidado que você fala. Eu vou ter que ser muito produtivo para conseguir pagar esse PlayStation depois. Não, mas participa com a gente aí, a gente quer ouvir o que você faz para ser mais produtivo, manda sua dica, sua dúvida, enfim, de repente a gente pode ajudar, né, Malik? Então, o conceito de produtividade, falando um pouquinho, até pra gente alinhar com o nosso ouvinte, né? Essa relação, né? Porque a gente vai se perguntar, eu sou produtivo. Não, mas eu trabalho muito, né? Eu acho que é legal a gente alinhar conceito mesmo, definição pra gente explorar. O programa de hoje não tem convidado, você ouvinte é o nosso convidado. Eu e Vinícius vamos falar sobre isso com vocês. Aí o Luan também vai participar, vai ser instigado aí a participar com a gente, mas vamos alinhar obrigado. Vamos alinhar esse conceito, né? A relação, produtividade, aliás, é a relação do que é produzido com os determinados recursos utilizados, como tempo, trabalho, insumos, né? E é uma informação que pode ser a respeito de uma empresa, instituição, equipe ou de uma pessoa. Enfim, qualquer sujeito que atua em prol de um resultado, né? Um exemplo disso, assim, uma empresa tem 10 pessoas, trabalha 160 horas semanais para produzir 100 peças. E uma empresa concorrente, com as mesmas 10 pessoas, trabalha apenas 40 horas, ao invés de 160, trabalha 40 horas para produzir as mesmas 100 peças, né? Então, isso é produtividade, né? São os recursos que você emprega para produzir, né? Para gerar o resultado que você espera. E o que é engraçado é que a gente tem pessoas, né?
com os mesmos recursos produzindo resultados diferentes, uns mais produtivos, outros menos, e até para isso vem muitas vezes aquela relação que se fala muito, né, da produtividade do brasileiro. O brasileiro não é produtivo, e aí o Vini trouxe também um destaque do Pulso aí para falar um pouquinho sobre isso, né? É isso aí, o Brasil sempre foi conhecido, né, por ter uma baixa produtividade no trabalho em comparação com outros países, mas a situação começou a se agravar nos últimos anos. No ranking de 141 países, o Brasil está na posição número 71. E outro estudo dos 60 maiores potências mundiais, o Brasil está na posição 54. Então tá amargando ali a zona de rebaixamento. 54 de 60 é mal, né? É pouca coisa, né? Com a queda da quantidade de trabalhadores economicamente ativos, o Brasil terá que investir na resolução de um problema estrutural, a qualificação do trabalhador. A única forma de gerar crescimento sustentável nas próximas décadas. A produtividade média do brasileiro aí típico vem se mantendo muito baixa há 20, 30 anos. É tão baixa que um trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano faz em 15 minutos, ou que um alemão e um coreano fazem em 20 minutos. E aí, Malik, o que você acha desse destaque aí, né? Quais são as suas considerações a respeito dessa informação? Eu acho que muita gente acaba também se apegando na desculpa, né? Quando a gente vê assim, alemão, coreano e americano, né? Então, altamente produtivos, né? E aí realmente são países desenvolvidos, mas a própria Coreia, se a gente for comparar os números, né, de educação, de mortalidade infantil na década de 70 entre Brasil e Coreia do Sul, a gente vai ver que eles eram muito semelhantes. Na verdade, a Coreia do Sul era um país mais pobre que o Brasil, inclusive em termos de território e recursos, né? Um país que realmente investiu em educação a longo prazo e hoje tá nessa lista aí de alta produtividade, né? Inclusive o pessoal gosta bastante dos carros coreanos, né? As séries também coreanas agora, as séries, né? Também, né? Então, os caras estão realmente exportando uma série de... Não vamos brincar disso aqui no Pulso. Se você não é produtivo, nós vamos jogar batatinha frita. Né? Mas eu acho que tudo isso impacta, né? Toda essa questão desse desenvolvimento desses países na hora de medir um ranking como esse. E claro, a gente tem a infraestrutura do Brasil, o ambiente de negócios, legislação e vários outros fatores que atuam no Brasil hoje para diminuir essa produtividade. Mas eu vejo como responsabilidade do indivíduo mesmo. Eu acho que isso que a gente deveria abordar hoje, né, no sentido de o que eu posso fazer para que o Brasil seja mais produtivo, porque é muito fácil eu me esconder também na legislação, no ambiente de negócios e dizer que tudo isso é complicado e realmente isso se muda a longo prazo, né? Infelizmente a gente não vê uma perspectiva tão rápida de mudança, mas temos bons projetos no país, temos boas iniciativas, né? E aí eu pergunto também para vocês assim, né? O que é ser produtivo para vocês? Incluo o Luan aqui então, conosco também. Luan, o que é ser produtivo para você? Vocês se consideram produtivos? Eu me considero produtivo, depende do dia. Tem dias que posso ficar 24 horas direto, que eu vou produzir para um mês, mas tem dias que não vai. E isso é muito normal, né? Entra uma questão também de perfil, né? E aí a gente vai falar sobre isso, acho um dos tópicos ali que é o respeitar o momento, né, Mari? A gente vai acabar falando sobre isso, mas já adiantando um pouquinho, né? Isso que o Luan cita é comum, né? Eu diria não é normal, é comum, é uma coisa que acontece com as pessoas, porque nem todo dia realmente a gente vai ter as condições emocionais, físicas, os problemas, né, que envolvem a nossa vida, eles não são só os problemas do trabalho. Então é difícil também eu cobrar uma produtividade minha, né, e eu acho que essa tarefa é do indivíduo mesmo, né? Claro que as empresas têm metas, objetivos, isso tem que ser cumprido, mas o indivíduo também tem que se perceber nesse processo, porque existem momentos para tudo, né? E aí a gente tem vários fatores que são responsáveis pela improdutividade, né? A gente pode ter situações emocionais, situações de organização, de planejamento, enfim, várias coisas, mas nós temos também uma participação de um ouvinte nosso aí, Leonardo Guzatti, também sempre com a gente. Luan, por favor, solta o nosso áudio número 1 aí. Olá, ouvintes do programa Pulso Empreendedor. Me chamo Leonardo Guzatti Dengo e eu percebo os desafios em relação à produtividade da seguinte maneira: para você ser produtivo, para você aumentar a tua capacidade de produção, tu precisa ser organizado e principalmente ter atitude. Tu precisa fazer. E só fazer não basta, né? Você tem que fazer com segurança e para isso você precisa analisar as possibilidades que existem e assim conseguir tomar a melhor decisão. Ou seja, você analisando as variáveis, tendo atitude,
você vai conseguir tomar uma decisão melhor. E é claro, você pode delegar algumas ações, por exemplo, para que você consiga se tornar mais produtivo. Então, a produtividade, para mim, é basicamente um sinônimo de atitude e analisando as variáveis que existem para você chegar onde você deseja. Acho muito legal no comentário do Guzatti, obrigado pela participação aí, Léo, essa questão justamente do objetivo, né, do desejo forte de alcançar algo, né? Muitas vezes as pessoas não estão produtivas porque elas não estão gostando, elas não estão realizadas, elas não estão em busca de algo também definido e claro, e aí é muito mais difícil você ser produtivo se você tá solto nisso, se você tá, vamos dizer assim, de certa forma perdido em relação ao propósito, aos teus objetivos. Por isso a importância do autoconhecimento, de você realmente saber e querer aquilo, né, Mari? Que cada vez mais a gente percebe aí com um turbilhão de informações, de acesso que a gente tem a várias distrações no dia a dia, redes sociais, né? Acho que a gente não consegue falar sobre produtividade sem falar dos comportamentos e dos nossos hábitos digitais, mas cada vez é mais difícil você se conectar com o teu propósito, com aquilo que você quer realizar. E a gente não fala em propósito naquele sentido assim, talvez artístico, né? Aquela coisa mitológica. Não precisa ser algo tão mistificado, algo mais simples, mas com né? as pequenas metas, né? Como a gente falou na semana passada, economizar dinheiro, começar a fazer um controle financeiro, fazer um plano de negócio para sua empresa, né? Então, às vezes a gente acaba se distanciando muito do que a gente quer fazer, porque a gente de fato não quer tanto. Às vezes a gente não quer tanto aquilo, e aí acho que é importante, né, o que eu falei, que é o autoconhecimento, você realmente mergulhar aí, né, dentro de você mesmo para entender o que você quer. E outro fator que ele comenta ali, que eu acho que dá pra gente explorar bastante, é a questão da organização. E eu acho que nós brasileiros talvez sejamos pouco produtivos, eu acredito muito nisso que eu vou falar, pouco produtivos porque somos desorganizados, né? Eu até quero citar um caso que eu percebo muito no meu dia a dia, né? Das pessoas às vezes indo realizar uma atividade, vamos dizer assim, um prestador de serviços, né? Prestador de serviços combina com o Luan lá, o Luan precisa arrumar alguma coisa na casa dele, prestador de serviço diz, não, vou lá ver. Né? Daí ele vai lá ver, ele não leva a ferramenta, não leva nada para medir, para fotografar, para fazer um diagnóstico. Já começa, né? Vamos supor que fosse um encanamento lá que tá estourado. Às vezes é só uma peça que ele pode, só levando uma chave, um alicate, já resolveria na primeira visita, né? Aí a gente vê os caras inovando, né? Tem um furgãozinho do Kennedy lá de Correia Pinto lá. Pô, o cara tem um furgãozinho todo equipado com as ferramentas e pequenas peças que usualmente ele precisa. Mas voltando ali, né? Nessa hipótese, né? De alguém precisar de um serviço ali, a pessoa vai lá avaliar o serviço, aí chega lá, não tem ferramenta, não tem nada, daí ela diz, não, eu volto semana que vem. Daí ela volta na semana que vem pra começar o serviço, mas ela não tem as ferramentas, os materiais, ela diz, Luan, você tem que ir lá buscar um negócio pra mim. Aí o Luan tem que ir lá, enquanto isso alguém tá parado, o Luan tá perdendo tempo pra ir, algo que poderia ser mais estruturado, mais planejado. Então eu usei esse caso hipotético, eu acho que é um prestador de serviço, mas é também no momento da venda de um produto, como falta realmente uma organização simples das atividades rotineiras mesmo, daquelas coisas que são comuns no nosso dia a dia, né? E eu acho que refletir sobre isso é super importante, porque será que o brasileiro não é improdutivo pelo fato de que ele é desorganizado mesmo? Será que nós não somos a gente acaba engessando muitos processos, né? Nesse final de semana eu fui numa loja de calçados aqui de Lages e eu fiquei feliz porque eu vi que eles tinham um setor de pacote antes que eu achava inútil, e agora eles têm um setor de caixa que você leva ali, é simples, né? Pô, que óbvio, né? Eu pego ali a caixa de sapatos, escolhi o sapato, o tênis que eu queria comprar, eu tô com a caixa na minha mão, eu peço auxílio pra vendedora tirar ali pra mim o pedido, eu levo no caixa, pago e já tô com o negócio na mão. Antes tinha um setor de pacotes, pegava a fila do pacote, depois você ia pra fila do caixa. Então, assim, é um exemplo, mas tem muitas outras coisas que impactam em produtividade também, que não é só a relação de tempo, é a relação de processos também. Uma relação com gestão muito grande também, né, Vini? Quer dar dica aí? E não tem como a gente falar de produtividade sem falar da BeMind, né? É isso mesmo, desde o início do Pulso, né, a BeMind tá aqui conosco, porque viu que os empresários e pessoas de cargo estratégico nas empresas desperdiçam muito tempo com atividades operacionais, que poderiam ser executadas de uma forma mais barata, né? Seja com terceirização, até mesmo com contratação de pessoas. Mas a BeMind, então, né, ela escutou isso, né, e aí entendeu que
pô, é muito caro, né? Você que é um diretor de uma empresa aí, você que é uma líder, né, de um setor, ficar aí parado, tirando nota fiscal, pagando boleto, sendo que você pode terceirizar isso com a BeMind. Então, deixa isso com eles lá, procura a BeMind no Instagram, @BeMind Soluções, ou no site bemind.com.br e otimize, né, seu tempo e o seu dinheiro também. É verdade. Uma dica simples, fácil de aplicar aí, que é terceirizar os seus processos administrativos. E com quem entende de verdade o que está fazendo, né? A gente vai para um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando de produtividade. Você estuda, se dedica, trabalha bastante, a gente sabe, mas você realmente é produtivo? E o nosso debate de hoje circula por esse tema, produtividade, a ansiedade que é gerada muitas vezes na gente pela busca de um resultado sem eficiência, né? E para começar o nosso bloco, a gente tem dica de tecnologia, a gente já vem pro bate-papo. Que é parar de perder tempo, né? Falando em produtividade, você perde muito tempo hoje em fila de 0800 da sua Telecom. Meu aí. Deus do céu. Imagine, né, cara? Tanto de tempo que você não perde. Mas vamos estar te transferindo. Vamos estar te transferindo, te transfere, você fala assim, quero contratar um plano novo. Daí os caras, daí cai você chega rapidinho no vendedor, né? Agora fala assim, o que preciso de ajuda aqui, daí esqueça. Então, né, se você quer parar de perder esse tempo, mude pra AT Plus. Além de ter um atendimento rápido, você sempre vai, né, poder contar aí com uma internet também rápida, serviços de e-mail, hospedagem de site, enfim, várias soluções digitais que também funcionam de forma rápida e não vão te atrapalhar. É claro que se der algum problema, você vai ter um atendimento local, um atendimento rápido, conversando com pessoas de verdade que vão tentar o mais rápido possível resolver o teu problema, enviando a equipe na tua casa. Então, realmente aí tem um grande diferencial você ter a AT Plus. Tá com dúvida? Pergunta pra quem tem aí que o pessoal vai recomendar. Então, manda um WhatsApp aí no 49-3240-0800, chama a AT Plus aí e para de perder tempo com coisa ruim, né? É isso aí, voltando pro nosso bate-papo, o Guzatti tinha mandado antes, nosso ouvinte e amigo aí também, um áudio falando, né, sobre a questão da produtividade para ele em relação a buscar os objetivos com organização, e a gente falou justamente o exemplo da organização, né, Vinícius? Sim. Como as pessoas às vezes têm uma dificuldade em organizar as tarefas simples do dia a dia. Eu acho que é legal contar um pouco aquele caso do churrasco, né? Eu acho que ilustra um pouco isso, né? Já pensou, Luan, um churrasco improdutivo? É assim, ó, você pega Como é que é? o churrasco improdutivo, eu convido vocês dois pra fazer um churrasco. Inclusive tá, né, poderia ser verdade. Não, é né? hipotético. Então... não. Convido vocês dois pra um churrasco. Aí vocês chegam lá no domingo, ao meio-dia, lá no local combinado, e a hora que vocês chegam, aí eu vou lá no mercado comprar a carne. Aí vocês podem ficar esperando, eu vou lá comprar carne, vou comprar bebida, vou botar a bebida pra gelar. Pelas 3 da tarde eu tô de volta ali com tudo, com as compras, e aí vou começar a fazer o fogo, vou começar a preparar as coisas. Aí eu digo, espera mais um pouquinho, lá pelas 5 da tarde a gente come. Mas janta quase. A janta, né? Se você for convidado pra um churrasco desse, você vai ficar puto, né? Por que na prestação de serviço, por que nas tarefas diárias isso acontece? Não parece um absurdo um churrasco desse, uma coisa assim? Pois é o que eu tô vendo com, assim, eu diria assim, com exagero hoje na nossa sociedade. A improdutividade pela falta de planejamento. A pessoa, não, eu vou lá ver. Ah, não, depois ela volta pra ver o que ela viu. E aí, assim, não agiliza aquilo. Mas vamos na origem, né, Malik? Por que isso acontece, cara? A gente falou, né, no primeiro bloco sobre o Brasil tá, né, amargando aí as piores posições nos índices de produtividade comparado com mais de 100 países, né? Então não dá pra, acho que quando a gente pega mais de 100 países, corrija se eu estiver errado, a gente fala de um recorte aí de países que também são comparáveis ao Brasil no sentido econômico, né? Sim, inclusive da América Latina, nesse ranking exatamente, ali, nós temos Uruguai, Argentina, Chile, vários outros países que dá pra comparar, né? Dá pra comparar, que estão acima da gente em termos de produtividade. Né, geograficamente perto, então. Mas por que isso acontece, cara? Qual que é a causa? Não que a gente vá ficar também, a culpa é do nosso passado, da nossa construção social, mas por que isso acontece com o brasileiro? Qual que é a opinião tua, de repente, se o Luan quiser participar também, enfim. Eu acredito que a falta de planejamento e uma cultura de, vamos dizer assim, de não planejar as coisas, de partir para a execução das coisas, muitas vezes, sem o planejamento. E aí eu falo planejamento financeiro, planejamento das atividades, quais ferramentas você vai precisar para iniciar aquela determinada atividade, mesmo que seja uma atividade intelectual, mesmo que seja um planejamento financeiro, né? Que números, que informações você precisa para começar aquele planejamento, né? Ou um plano de marketing, ou um plano de comunicação, né? Ou quando você precisa
fazer uma atividade, né, na tua empresa que seja operacional, né? Você tem as ferramentas, você tem um cronograma, uma ideia de quanto tempo vai levar, como isso vai impactar. Então acho que essa falta de planejamento eu vejo na construção civil, e até trago alguns exemplos da construção, né, também na minha fala hoje, porque eu vejo isso muito forte. As pessoas querem iniciar uma obra, por exemplo, né? E aí elas acham que 1 mês de projeto é suficiente para uma obra de 1 ano, né? E aí, tipo, essa incoerência também a gente percebe em vários outros setores, mas na construção civil é um grande exemplo, né? Você tem recursos que às vezes a pessoa economizou por uma vida e aí ela já quer partir para execução. Não, já começo a fazer, né? E aí já vai gastando o recurso de uma forma desorganizada. E isso acontece em vários momentos, não só em relação ao dinheiro, mas os recursos são recurso tempo, são recurso dinheiro, são recurso pessoas. E aí a gente vê, né, essa falta de planejamento impactar em várias coisas. É uma, né, dificuldade de pensar, né? Na minha opinião, né, foi falado ali que, por exemplo, uma das soluções para o Brasil, enfim, para qualquer país ou para qualquer organização é você investir em capacitação, investir em educação, né? E aí eu lembro, assim, né, da dificuldade que eu, né, por exemplo, e muitos colegas lá da infância de escola tinham em matemática, por exemplo, que é uma disciplina que você precisa pensar, você tem que... Isso é uma coisa que de alguma forma a gente pode melhorar também na construção, na educação das crianças, né? E aí trazer, né, tipo assim, pô, matemática é importante. Hoje, depois de mais velho, eu entendo a importância que é e o quanto de resultado eu teria a mais nos meus negócios e na minha vida se eu tivesse aprendido a fazer contas de uma forma correta, né? O que eu acho curioso é que na escola a gente foi ensinado algumas coisas. Por exemplo, Luan, hoje você tem que levar para a escolinha, tem uma atividade. Você vai precisar de tesourinha sem ponta, cartolina, canetinha. Nos era passado uma lista, qual era o objetivo da tarefa. Então, assim, a gente de certa forma aprendeu isso. Por que nós abandonamos isso? Por que a gente parou de fazer isso nas outras rotinas? Você vai fazer um bolo, precisa de farinha, de ovo, né? Você primeiro busca tudo isso, busca os ingredientes, inicia a tua atividade, tendo ali a batedeira, os ingredientes pro teu bolo. Você não vai começar a fazer o bolo para ver que tu não tem ovo, para ver que você não tem isso, para ver que você não tem aquilo, ou seja mesmo, né, a atividade escolar de uma criança, né? Mas tem um caso que eu não lembro quem falou, Mari, que pode até ter sido você, cara, de certa vez lá num caso de trabalho de escola, uma das, né, era uma feirinha e uma dos alunos lá acabou fazendo algo assim extraordinário com alimentação e tudo mais, e porque foram os pais que fizeram e trouxeram aquilo para uma competição, né, onde, né, tipo assim, quem faz melhor, o que talvez deveria ter sido, mas pro filho não perder, né, foram lá e fizeram tudo e não deixaram com que a própria criança desenvolvesse as atividades. Aí, obviamente, saiu algo assim fora da curva, né, comparado a talvez algumas barraquinhas ali bem feitas de forma manual e tudo mais. Então, acho que também tem um pouco da questão de entender qual que é o significado das coisas. E aí eu vejo e algumas vezes assim, né, a gente vê os pais, por exemplo, não, deixa que eu faço essa conta pra você, deixa que eu faço o teu trabalhinho, deixa que eu, enfim, acaba tendo um pouco de medo de deixar com que a criança ali, com que a pessoa que está se formando, né, tá aprendendo, para que ela aprenda com o processo e talvez precise levar, né, um puxão de orelha do professor lá, precise passar por algum constrangimento perante os coleguinhas para entender a importância que é você se comprometer com alguma coisa. Verdade. E aí eu acho que isso tudo vem, né, acumulando aí na transformação e chega na hora da vida profissional, você acaba também sentindo pela falta de comprometimento, né? Verdade, eu acho que talvez um dos recursos mais desperdiçados, né, nesse processo que você falou, acabe sendo o tempo, né? O tempo de olhar essas coisas, de entender o processo das coisas, porque eu acho que se criou uma ansiedade tão grande em relação ao tempo, por exemplo, que tipo assim, não, eu tenho que começar, eu tenho que fazer, tem que acontecer, e isso coloca as pessoas num ciclo de desperdício de todos os recursos, de dinheiro, de tempo, de esforço, de energia, né? E eu acho que, como você falou, esse processo, pelo que a criança pode passar, mas pelo que nós também podemos passar no exercício das nossas atividades, também vai nos amadurecendo para perceber tudo isso. O que você falou que é válido para criança, é válido para alguém que está começando num emprego também, que está começando num trabalho novo, numa atividade que não conhece, né? Mas eu acho que o estudante, né? Esse perfil de sempre observar as coisas e estar aprendendo, acaba nos colocando numa possibilidade de ser mais produtivo também, porque a primeira visão
Então, a tarefa é chata, é difícil de fazer, eu não sei fazer, ou então até acho que sei tudo. Não, faz assim mesmo, eu já sei, é desse jeito, né? São pontos muito comuns do nosso comportamento humano que nos colocam talvez nessa posição aí de improdutividade. E aí entra uma questão de equilíbrio também, Mário, que eu tenho percebido, né, analisando assim gerações, né, mais velhas, enfim, a gente fala sobre várias gerações que estão trabalhando juntas hoje, né, nas mesmas empresas, e eu percebo assim, né, os mais jovens com alguma dificuldade de executar tarefas que não gostam, né? Certo. E, tipo procrastina, assim, porque eu não gosto de fazer isso e tal. Muito difícil. E eu acho que tem que ter um equilíbrio entre você entender também que algumas tarefas, né? A gente falou da BeMind, de você fazer, de você cuidar para não gastar o teu tempo com ações que podem ser feitas de forma mais barata, mas fatalmente você vai precisar executar ações que você não gosta tanto, que talvez não sejam do teu cargo, talvez não sejam a tua obrigação no papel, mas faça aquilo de uma forma menos preocupada, né? E eu acho que daí entra num campo que você falou da ansiedade também, a gente se preocupar, né? Quando a gente se preocupa, a gente acaba cansando da mesma forma que se a gente tivesse ocupado fazendo aquilo, né? Então, verdade. Eu acho que tem esse equilíbrio também, entender, não, vou fazer aqui, vou priorizar, encontrar um método também que sirva para você, né? Saber se você prefere fazer o que não gosta primeiro ou deixa para depois e tal, mas enfim, acho que aí tem essa relação. Daí vem a questão, né, da organização, né? E tem várias ferramentas que falam em começar pelas atividades mais complexas, mais difíceis, né? E depois as mais fáceis. A gente tende a querer resolver pequenas coisinhas, então responder um e-mail, responder uma pessoa, né? Cumprir uma tarefa ali, responder um WhatsApp e achar que está trabalhando, e muitas vezes aquilo não está te levando ao resultado. Então essa clareza, né? Olha só como dá para ligar tudo que a gente falou até agora. A clareza do resultado do objetivo faz com que você organize a tua rotina para você fazer aquelas tarefas que realmente vão te levar ao resultado, realmente vão te levar ao objetivo do teu dia. Se o objetivo é uma meta de vendas, é uma meta de produtividade, é uma meta de financeira, né? Então você precisa focar naquilo. Eu acho que essa ansiedade acaba nos colocando na posição do multitarefas, 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, porque eu tenho que ir pegar não sei quem no colégio, depois eu tenho que fazer não sei o que, depois eu tenho que passar não sei aonde, depois eu tenho que... E mistura tudo isso na nossa rotina, num caldeirão, né, que só aumenta essa ansiedade de fazer 1000 coisas, e esse multitarefas é quase que visto como algo bonito. Não, eu sou muito importante, muito ocupado, cheio de coisas para fazer, mas a questão é, você é produtivo com isso, né? E a gente tem o método Kairos e vários outros métodos também que falam de produtividade, que estão relacionados, e estudos mostram, né, a importância do foco e da atenção, daquela coisa do artesão, daquela coisa do profissional que olha o que está fazendo, né? Na prestação de serviço isso é muito comum também, pessoal que trabalha com prestação de serviço, às vezes eu vejo assim, quer se livrar do serviço, né? Quer fazer um negócio assim e faz mal feito. A gente nem falou sobre o item qualidade aqui ainda, nem falamos sobre qualidade, aquela coisa assim do olhar o serviço, do ver o que precisa ser feito, de ver o contexto, como que eu vou preparar, como que eu vou amarrar, prender, parafusar, ou como que eu vou cortar um cabelo, ou como que eu vou dobrar uma roupa numa loja, como que eu vou abordar o cliente no momento de venda, tudo isso assim, né? Trazer pro pensamento, pro campo mental, colocar o foco, a atenção e executar aquilo com qualidade, né? Então, quando a gente foca, né, e divide o nosso tempo para esses momentos de foco de atenção, a gente consegue obter pequenos resultados que, se somando, né, vão fechar um pouco com o que o nosso ouvinte amigo também mandou. Eu queria ouvir, né, um amigo nosso, né, o Juliano, né, que é um exemplo aí de disciplina, e ele tem muito a compartilhar conosco aí na participação que ele mandou pra gente. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius, e bom dia a todos os ouvintes da RC7 do programa Pulso Empreendedor. Aqui quem fala é Juliano Chemes. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês e contribuir com o tema de hoje, né? E produtividade é um dos temas que eu tenho colocado muito em prática na minha vida, principalmente com os novos desafios que eu venho alcançando e realizando na minha vida. E faz a gente se colocar muito em prova, né? Pra ver se realmente a gente tá sendo produtivo ou não. Porque a grande maioria das pessoas, que elas estão fazendo? Elas estão se ocupando ao invés de ser produtiva, né? Ficam achando tarefas e coisas para fazer, em vez de realmente fazer algo que dê resultados. Porque o único parâmetro, a única métrica que mostra se a pessoa tá sendo produtiva ou não é o quê? Resultados. Não tem outra métrica que defina isso, né? E alguns pontos importantes para a gente ter uma ótima produtividade.
O primeiro dela é a gente querer. Então a gente tem que querer ser produtivo. Se você não quer ser produtivo, se você fica procrastinando, se você fica enrolando, realmente você nunca vai chegar e nunca vai ser produtivo. O segundo ponto é o quê? Planejamento, rota, definir uma rota, metas. Então tenha metas diárias. No dia de hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Ponto. Vá lá e cumpra, escreva no caderno, depois vai lá e risque. É um prazer enorme, uma satisfação você ir lá e riscar uma tarefa que você cumpriu. Assim você vai fazendo pequenas tarefas até realizar uma grande tarefa. E por último é o quê? Ação. Tem que agir, tem que ir pro campo de batalha, agir, errar, acertar, fazer de novo, e só assim você vai estar se tornando produtivo, mas um produtivo com muito resultado e fazendo um ótimo caminho, uma ótima trilha. Beleza? Espero que eu tenha contribuído com vocês, hein? Um grande abraço, um ótimo dia e uma ótima semana. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Ju. Um beijão aí, cara. E assim, ó, o que o Ju falou, achei muito legal, né? São 2 pontos que eu destaco no áudio dele, que é a diferença de você ser produtivo e de estar ocupado, que é o que você falou. Certo. E tem que ter muita clareza nisso, e aí o segundo ponto conecta com o primeiro, que é pra você ter clareza se você tá sendo produtivo ou se você tá se ocupando, é realmente desenhar metas, independente da metodologia, seja no teu celular, seja num caderno, num quadro, enfim, e cuidar pra você não exagerar, né? Deixa 2 atividades que você precisa realizar naquele dia, somente 2, e vai atrás de realizar elas. E aí você vai entendendo qual que é a tua capacidade de realização de tarefas, né? É isso aí, a gente vai pra um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Café. Estamos de volta, bloco 3. Vamos lá. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, falando hoje de produtividade. E a gente sabe, você estuda, se dedica, trabalha bastante, mas você realmente é produtivo? Nosso debate está circulando hoje por esse tema e a gente volta ao nosso bloco já com dica de investimento. Nessa questão da produtividade, a gente já falou sobre a importância de ser eficiente, da inteligência na gestão dos recursos que você tem. Quando a gente fala de dinheiro, não é diferente. Claro, o teu planejamento vai ser fundamental para isso. Entender isso no campo dos investimentos é que vai te trazer os resultados que você espera. Não é só aplicar o dinheiro em qualquer aplicação que está te pagando ali algo que você acha satisfatório e a mágica vai acontecer. Eu vejo muita gente ganhando dinheiro duro e perdendo dinheiro fácil com maus investimentos. E aí a gente tem a Nipur Finance, parceiro do Pulso, seu assessor de investimentos na XP Investimentos, que te ajuda a fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Isso é ser produtivo. Coloca o seu dinheirinho lá para trabalhar por você, senão não faz sentido, né? Trabalha duro para conseguir, perde tão fácil, né? Quer ver na poupança. Deixa que o dinheiro trabalhe por você, né? Deixa que ele seja produtivo. É isso aí. Chama Nipur no Instagram, @Nipur Finance, ou no WhatsApp 499-9956-8641. E a gente tem também o segundo destaque do Pulso, né, Vini? Estudo realizado pelo Sebrae com o acompanhamento de 5.000 empresas que introduziram inovação e melhoria no processo de gestão mostrou que, em média, as empresas tiveram um aumento de 52% da produtividade e 18% de aumento de faturamento. Foi o que o Lisandro comentou conosco na semana passada, né, comentando sobre o projeto Brasil Mais aí. É isso aí. Chama ainda mais atenção o fato de que essa melhoria do desempenho ocorreu entre novembro de 2020 e abril de 2021, ou seja, né, em plenas restrições aí de pandemia e tudo que a gente tá vivendo ainda mais, né, ainda bem que tá acabando já. As empresas monitoradas fizeram parte do programa Brasil Mais, iniciativa aí do governo federal em parceria com o Sebrae, Senai e ABDI, que visa aumentar a produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras. O programa também tem o intuito de acabar com a tese de que inovar é apenas para os grandes. Falamos na semana passada sobre isso, né, Mark? E aí acho que a gente tem que divulgar também, ficamos devendo o link aí, né, que é o brasilmais.economia.gov.br, e também temos a participação aí da Mariana Bonella aí, falando um pouquinho pra gente mais sobre o Brasil Mais, né? É no áudio? É o áudio, Lua. Solta pra nós, Lua, o terceiro áudio. Bom dia, ouvintes do Pulso Empreendedor. Eu me chamo Mariana Bonella e sou agente local de inovação do Sebrae. Ao enfrentar o desafio de empreender, o empresário precisa ter em mente que avaliar sua produtividade e incrementá-la sempre que possível não é mais uma opção. É questão de sobrevivência no mundo atual. Eu trouxe aqui 5 pontos que podem interferir na produtividade da sua empresa. Vamos lá. Primeiro ponto, a falta de planejamento. Muitas vezes o empresário fica tão no operacional e esquece de parar para fazer a gestão do seu próprio negócio.
Ponto 2, a falta de processos padrões definidos e documentados, porque só assim você pode obter a melhoria contínua desses processos. 3, as falhas na comunicação interna, comunicação com a equipe, aquele ouvir e ser ouvido. 4º ponto, a falta de pesquisa de satisfação junto ao cliente para identificação de dores e oportunidades de melhoria. E 5, falta de monitoramento, pois para saber se uma empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Lembre-se, produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Muito legal o áudio da Mariana. Sou muito grato a ela, inclusive pela ajuda que ela nos deu lá na UBK também, na empresa, teve como consultora lá através do Brasil Mais, através dos agentes locais de inovação, né, que ela citou. Então é bem isso que ela falou mesmo, né? Eu senti dificuldade em muitos momentos lá na empresa de conseguir medir algumas coisas pela falta de indicador. E aí casa também com o que o Juliano Chemes falou, né? É resultado, a única métrica é resultado, e aí você tem que ter indicador para medir isso. Vamos falar na vida pessoal. É um indicador de perda de peso? É um indicador de livros lidos no ano? Não sei. É um indicador na tua empresa de lucro, de faturamento, de rentabilidade no teu investimento? O que você quer medir? Então você precisa de um indicador para medir isso. Eu acho que também a gente muitas vezes peca na produtividade, na vida pessoal e nas empresas, por isso. A pessoa está correndo, está ocupada, como o Juliano falou, com muitas tarefas, com muitas atividades, muito legal. Acho que o áudio dele muito completo também nesse sentido, porque coloca todos esses pontos e a gente vê que as mesmas palavras se repetem, né? Organização, planejamento, medir, mas a Mariana tocou num outro ponto também que é importante, que é na pesquisa de satisfação. E a pesquisa de satisfação é receber o feedback do mercado, é você receber o feedback das pessoas. E na vida pessoal não tem pesquisa de satisfação, mas tem relacionamentos, e o impacto que a gente tem, por exemplo, desses relacionamentos e pessoas queridas também, da gente aprender a ouvir o que elas estão nos dizendo sobre a nossa produtividade, sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia. Isso é super importante, são os sinais que a gente acaba tendo e muitas vezes ignora, né? E a gente continua naquela coisa, não, agora eu não posso nem te ouvir de tão corrido que eu tô. E essa palavra, né? Como é que estão as coisas? Tá corrido. Virou um clichê a gente entrar num ciclo. É bonito, né? Ah, tá corrido, né? Um ciclo de multitarefas, de mil coisas, de correria, de ansiedade. E aí como lidar com isso, né? Não tem como a gente não falar da questão comportamental, da questão de humor, emocional, dos pensamentos. Tudo isso tá ligado, né? Muitas vezes a gente cria e projeta um sucesso, projeta algo, né? E fica procrastinando, não consegue realizar, fica muito no campo mental, quer ver com as redes sociais, fica imaginando, fica olhando as fotos ali, imaginando o futuro, imaginando um momento ideal, né? E não parte para ação, que é aquilo que o Juliano também falou, de se colocar à prova, de se permitir errar também, né? Na hora de executar algo. Perfeito. Né? Mas eu acho que esse campo emocional também é algo que a gente é muito deficiente no Brasil e que eu acho que leva também a essa improdutividade. Muitas vezes a gente não consegue gerenciar as nossas emoções e acaba entrando nesse ciclo. Por exemplo, eu vou citar o dia de hoje, né? Eu fico nervoso com o Pulso, porque a gente tem um compromisso com o ouvinte. Sim. E aí hoje eu tentei fazer, né? Uma respiração, tentei me acalmar antes do programa, tentei fazer um exercício até baseado no que a gente está falando hoje. Eu tentei aplicar um pouquinho do que eu estudei no fim de semana para trazer para o ouvinte hoje. E é exatamente isso, né? Você gerenciar a emoção, os pensamentos, se acalmar para tentar fazer justamente aquilo que a gente falou, que é colocar foco e atenção numa única coisa. Na minha opinião, as emoções aí, esse campo digamos assim, interno, né, do ser humano é o começo de tudo e é o que é mais importante, o que mais pega, né? Por muitas vezes eu sofro de ansiedade e me preocupo demais com as coisas que eu preciso executar. E eu gasto muito mais energia me preocupando do que de fato fazendo. E aí eu deixo a dica da importância, né? E aí, como o Juliano citou, como você também citou, de você adotar hábitos e ferramentas para que você consiga de alguma forma diminuir essa ansiedade, né? Claro que tem que ter também não dá para ficar não dá para ficar tranquilo a ponto de não se movimentar, né? Tem que agir, mas é preciso você, né, fazer as pausas, aí entra tudo que a gente fala aqui no Pulso, né, fazer uma atividade física, ter um momento de descanso, não negligenciar isso, né, ter o que a gente chama de criativo ócio também, né, que é de você
executar uma tarefa diferente, ficar contemplando uma paisagem, por exemplo, e aí você acaba tendo insights e aquilo tudo vai somar para que você seja também mais produtivo. Então, é estranho, né? Sou estranho, mas você ficar sem fazer nada vai fazer com que você seja mais produtivo também em alguns momentos, né? Inclusive, quando você citou dessas atividades e dessas coisas que podem ser feitas assim, com um foco de atenção, uma atividade que seja relaxante, mesmo uma caminhada, um artesanato, uma tarefa manual, alguma coisa nesse sentido, existem pesquisas que mostram que esse tempo dedicado a esse foco e atenção, seja num ócio criativo, seja em uma atividade também, você acaba conseguindo ser mais criativo, né? E a criatividade está diretamente relacionada com a capacidade de inovação, né? Até a Mariana falou sobre isso, a importância da inovação na produtividade, e diferente do que o pessoal pensa, não é uma revolução, mas é você conseguir ter insights e boas ideias de como fazer as coisas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida. Ela falou, né? Ser produtivo não é trabalhar mais, é trabalhar inteligente, é trabalhar melhor, né? E aí você precisa ser criativo, ser inovador. Eu às vezes brinco com meu pai lá na empresa, né? Como que a gente consegue fazer um negócio mais rápido, né? Como que a gente consegue ser mais eficiente ou mais eficaz em alguma determinada tarefa, né? Será que se a gente subir os tijolos lá para a obra de uma determinada obra, o pessoal não vai fazer menos força e isso vai ser melhor? Será que alugar um equipamento, uma máquina não vai ser melhor para determinada atividade? E a gente vê que o ser humano inventou tanta ferramenta, seja material, ferramenta física mesmo, né? Um rompedor, um disco de corte, ou seja, uma parafusadeira, ou seja, uma ferramenta de planejamento. A gente já criou tanta coisa, e aí eu me pergunto, né? Será que não falta só essa pequena inovação de eu implantar uma pequena ferramenta de planejamento? E aí entra a importância de você ter o diagnóstico, tanto pessoal como também corporativo, para identificar quais são os problemas que você tem de produtividade. Porque o que acontece muitas vezes, né? Você tá tão atordoado ali com aquela correria que a gente fala, com tantas coisas fazendo, que qualquer coisa que apareça para você melhorar a tua produtividade, você acaba aceitando. Qualquer conselho você acaba aceitando. Verdade. E você, na verdade, não tá agindo na causa, né? Na raiz do problema. Então é importante você fazer esse diagnóstico e priorizar, porque uma coisa é certa, você não vai conseguir ser produtivo em tudo do dia pra noite. Verdade. Você precisa começar a entender quais são as causas e começar a agir aí no seu negócio, né? Se você tá com um problema de lucratividade, tente, né, fazer um diagnóstico, chama o Sebrae, né? O Sebrae tem vários outros projetos também aí, de várias instituições que podem ajudar você a inovar, a entender, né, o que tá acontecendo. A BeMind também pode ajudar nisso, né? De você entender, por que eu não estou tendo lucro no meu produto? Você está gastando muito com logística, então vamos inovar na logística. Como que eu consigo inovar nesse sentido? E às vezes o que acontece, né? Você não está tendo lucro, a primeira coisa que você faz é demitir o seu... Cortar uma despesa que é produtiva. Que daí era talvez uma das únicas coisas que mantinha o teu negócio aberto, sabe? É verdade. Então acho que é importante você também estar ligado nisso, e aí entra também uma questão de inteligência, né? Que você falou ali, de você também adotar as melhores ferramentas, conversar com especialistas, participar de eventos, ler livros, enfim, tá sempre se nutrindo de conteúdo e de insights, né? O benchmarking também acho que é muito importante. Visite empresas, né? Conheça empresas do seu mercado, às vezes algum concorrente que não é direto, que vai abrir as portas ali, ou às vezes até um concorrente direto que juntos vocês podem trocar ideias e inovar de várias formas, né? Então, eu acho que abrir a mente também é importante para que você possa ser mais produtivo, né, Marcos? Vini, quando você fala abrir a mente, já me vem à cabeça o programa que a gente falou 2 semanas atrás sobre empreender novos hábitos. E como tá ligado a abertura da mente com também a disponibilidade, a disposição para aprender algo novo, para tentar algo novo, para mudar algo, e você vê como tá tudo ligado, né? Você se dispor, por exemplo, a fazer uma atividade física, se dispor a fazer algo novo, é uma abertura de mente. Então você precisa sair do paradigma que você tá, e virou um clichê em rede social, publicar a frase em rede social. E vamos lá, vou falar uma delas, né, que é do Albert Einstein lá, que é insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Ou seja, você fica fazendo a mesma coisa de sempre e esperando que... Ao invés de postar, vá lá e faça, quem sabe, faça, né? Isso, né? Então, assim, vou dar um exemplo do que eu fiz depois da preparação para o programa. Eu fiz uma lista de 5 coisas novas que eu quero fazer todo dia, que eu acredito que são importantes para os meus resultados, que incluem a leitura,
a atividade física, a organização das minhas tarefas diárias e semanais. E então coloquei assim algumas coisas, né? A oração também incluí ali na minha lista, mas eu coloquei 5 coisas que eu acho que são importantes eu fazer, que tem a ver com esse 1% a cada dia. Não adianta também eu esperar uma mudança revolucionária, como a gente falou também no Empreender Novos Hábitos. Você não vai sair correndo uma maratona de 42 quilômetros na primeira corrida que você vai fazer. Então você tem que começar. Na tua empresa, nessa tua mudança também de produtividade, também é assim. Então coloque metas, como o Juliano, como o Vinícius falaram, coloque metas pequenas, coloque 2 objetivos, anote, escreva e risque, né? Tenha a realização de ter cumprido algo que realmente traz resultado para você. E para finalizar o programa, a gente trouxe aqui uma lista com as principais dicas, um compilado do que a gente falou hoje, do que os nossos queridos ouvintes, amigos aí, o Leonardo Guzatti, Juliano Chemes, a Mariana Bonella falaram para nos ajudar também. Primeiro, você tem que ter um desejo forte. Tenha realmente a vontade, tem que querer. Se você não quer vender, você não vai ser um bom vendedor. Se você não quer melhorar, se você acha que tá bom assim, que é desse jeito mesmo, você não vai mudar. Crença, então, né? Crença. Tá ligado à crença, né? Tá ligado à crença, tá ligado a pensamentos, a emoções, ao humor. Você tem que olhar lá o autoconhecimento, né? Defina as metas, o propósito, o teu objetivo. Defina algum objetivo a ser alcançado. Crie um espaço, crie um ambiente para isso. No teu local de trabalho, na tua casa, tire um tempo, crie um espaço para você organizar. Escreva as tuas tarefas, anote esses objetivos, crie mapas mentais, escreva. Pode ser num papel, pode ser simples, não precisa inventar grandes ferramentas. Use esse tempo com qualidade, tenha qualidade do tempo, né? Pare de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tire 30 minutos, 10 minutos. Por exemplo, na minha lista tem 10 minutos de leitura por dia, né? Se eu conseguir ler 10 minutos por dia, né, eu vou ler 50 minutos nos 5 dias úteis. No fim de semana eu consigo ler mais. Dá pra ler 1 hora por semana, né? Dá pra ler um livro por mês tranquilo, assim, ó, leve, fácil, né? E absorver bem o conhecimento. Dedique atenção para aquilo que você tá fazendo. Desde apertar um parafuso, né? A fazer uma leitura, a conversar com um cliente, com um colaborador, coloque o teu olho no olho, preste atenção, estar presente. Esteja presente naquilo que você está fazendo. Evite interrupções. O celular é um grande ladrão do tempo. Vinícius falou sobre isso. 40 minutos, 1 hora, 20 minutos em rede social é um tempo que, olhe bem, eu vi uma palestra do Rossandro esses dias. Não faz mal você assistir uma série. Não faz mal você assistir 10 filmes num fim de semana. Não faz mal. Mas também te pergunto, que bem faz? Que bem faz pra você? Será que tem outra coisa mais útil pra você fazer? É você que decide. E o resultado, a produtividade, ela é proporcional. Pra cada escolha uma renúncia, né? É, mas não se cobre tanto. A gente também falou sobre isso. Gerencie as emoções. Você tem que se divertir, tem que curtir o que você tá fazendo. Tem que tornar leve, né? Eu, por exemplo, quando faço algumas atividades, onde eu fiz um bolo, Vini, com os restos lá que tinha de banana, aveia, umas coisas que tinha lá, eu fiz um bolo. Cara, eu curto fazer aquilo, sabe? Por isso que você não quis tomar café lá em casa, então. É verdade. Então tá bom, né? O bolo tava bom. Depois a gente conversa offline aí, Marcos. Não, mas eu trouxe um pedaço de bolo pra você. Então beleza. Né? Torne leve isso, né? Você tem que curtir. Se você não gosta, reveja o que você tá fazendo. Não tem nada de errado em você buscar, mas também não precisa abandonar tudo. Não, calma. Planeje, organize um novo momento para você, se você acha que isso é necessário. E aí respeite o momento, porque nem sempre você vai estar bem. Não tem nada de errado se naquele dia você não conseguiu correr, se você não conseguiu um objetivo, não tem problema, mas persista, continue, não abandone, recomece, né? Mantenha o teu propósito. E aí, por isso que o desejo é tão importante, porque se você não tem o desejo, você faz tudo isso aí que a gente falou e abandona, né? Então você tem que ter o desejo de se manter naquilo ali, o propósito, a vontade. Eu acho que seguindo um pouco essas dicas, a gente vai conseguir ser mais produtivo, ser mais honesto, olhar pra gente com verdade, com honestidade, conseguir melhorar. Eu acho que isso é maturidade, mas a gente precisa, e todo mundo precisa, desde aquela pessoa que trabalha no chão de fábrica até o gestor, precisa olhar para isso com dedicação. O político, a pessoa que está no poder público, a dona de casa, todas as pessoas precisam de alguma forma olhar para si e realmente pensar nisso, porque a gente está se colocando em ciclos de ansiedade desnecessário, se massacrando muitas vezes com ocupações e atividades que não nos levam a lugar algum. Verdade.
Só para fechar aqui duas coisas, a gente já estourou o tempo, mas uma das coisas que a gente não citou que mais podem, e aí fica para um próximo programa, né, que mais roubam a produtividade são pessoas que te atrapalham, né? Então, tente se livrar dessas pessoas aí na tua vida de alguma forma. E aí, frasezinha de Instagram também, a outra é, ao invés de você desistir, aprenda a descansar, né? É verdade. Para finalizar, temos a dica financeira do Sicredi, né? Que é ver então a gente falando de tudo isso, né? E você lá na fila para pagar uma conta. Às vezes eu vejo as pessoas na fila para pagar uma conta totalmente desnecessária, como você falou, 0800 para resolver algo simples, né? Pois é. Tem instituições, tem banco que não se preocupa com o seu tempo, né? A nossa sorte é que a gente tem pessoas ao nosso lado com valores de cooperativismo e que estão preocupadas com o teu tempo, com o teu dinheiro, que respeitam você. Faça parte dessa rede de associados, abre sua conta lá no Sicredi pelo telefone 49-3289-9800 ou procura a agência do Sicredi mais próxima de você. Isso tem tudo a ver com o que o Vini falou. Procure as pessoas, as instituições, aqueles que têm os mesmos valores, que buscam os mesmos objetivos. Não perde o teu tempo com quem trata você como um número ou quem trata você como só mais um, né? Então é legal você estar associado também com aqueles que têm os mesmos valores. Isso vai te tornar produtivo. É isso aí. Agradecimento aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, ao Wind Digital e você, ouvinte, amigo aí que também nos acompanhou com o Pulso. Fica com a gente, segue o Pulso, colabora aí também que a gente vai ficar bem feliz em trazer o teu tema, a tua ideia aqui para debater. Vamos ser produtivo, boa semana para todo mundo, semana que vem tem mais. Abraço. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.